Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, em sextou, com janela fechando, exatamente isso. Vamos falar bastante sobre o fechamento hoje, no dia 11 de abril, da janela de transferências doméstica. Vamos falar bastante sobre isso, Vasco que fecha a régua, né, com toda essa questão envolvendo reforços e também saída de jogadores, hein? E olha só, a gente vai falar bastante sobre todos esses percursos, porque a janela do meio do ano está próxima de abrir, hein? A gente vai falar bastante sobre isso. E claro, vamos falar sobre Vasco Sport. O técnico Fábio Carille prepara a equipe para enfrentar o Sport amanhã em São Januário às 21 horas. E claro, você estará no Caldeirão junto comigo, porque eu estarei lá. Então, automaticamente você também estará. Vamos falar também bastante sobre esse último treino e provável escalação, hein? Jogo decisivo para o técnico Fábio Carille. Pode ser o jogo que o técnico Fábio Carille pode ser demitido, hein? Vamos falar muito sobre isso. Jovem Estrela, trazendo para vocês informações sobre o quadro médico do jogador e muito mais. Tem muitos assuntos para a gente falar aqui nesse vídeo, né, nessa sexta-feira, e você é o nosso convidado especial. Então corre lá no primeiro comentário fixado e clique no link da Estrela Bet para fazer os seus palpites para amanhã, hein? O link está aqui no primeiro comentário fixado. A Estrela Bet quer te dar R$500 de bônus para você fazer aí a sua fezinha. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e também ser muito responsável, porque não é uma forma de ficar rico, tá? E muito menos trabalhar com isso. É entretenimento em cima do lance. Você aqui com a gente e a Estrela Bet. Conto com a sua responsabilidade. Deixando o joinha agora, se inscrevendo aqui no canal, você fica muito bem atualizado. E claro, como a gente vai trazer todas as atualizações para você, eu vou chamar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, você clica no joinha aqui embaixo para dar aquela moral. E também, se você já é inscrito, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Fechado? Tô contando com você, hein? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Janela fechando para o Vasco e também para os clubes que precisam se reforçar. Hoje, dia 11 de abril, fecha a janela de transferências doméstica e o Vasco vai permanecer com esse elenco até a próxima janela de transferências do meio do ano. Vale lembrar que o diretor executivo Marcelo Santana já tinha falado mais ou menos sobre isso, que o Vasco iria não contratar jogadores, sim, jogadores iriam sair. E a saída do De Luca em definitivo para o Cuiabá confirma essa versão do diretor executivo Marcelo Santana. Mas hoje, como fecha a janela de transferências domésticas, janela essa feita e criada para jogadores que disputaram os estaduais no Brasil, como que você avalia essa janela de transferências do Vasco? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Para mim é uma situação muito complicada esse tipo de avaliação, porque o Vasco ainda encontra-se com um elenco muito insuficiente, na minha opinião, né? Quantas vezes na coletiva eu me encontrei com o Fábio Carille e perguntei sobre isso. E o Fábio Carille insistia em falar que esse elenco é suficiente, que ele estava satisfeito com esse elenco, e eu sempre deixando algumas lacunas, né? Mostrando alguns problemas desse elenco para ele ali diante da coletiva. Mas você do outro lado, janela de transferências domésticas se fechando. Para você, ela foi boa ou foi ruim? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, lembrando que o De Luca, né, disse adeus ao Vasco em definitivo para acertar com o Cuiabá. O jogador saiu em definitivo, não pertence mais ao Vasco. Uma boa movimentação, na minha opinião, né? Mas alguns outros jogadores estão ali ainda fazendo tempo extra no Vasco, né? Na minha opinião, tem o Souza, Jean Davi, enfim. Existem ali alguns jogadores que precisam também sair o quanto antes para abrir uma brecha na folha salarial para o Vasco ser mais competitivo na próxima janela do meio do ano. Mas a sua opinião é a que vale. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, porque o técnico Fábio Carille tem a sua decisão amanhã. Será que o técnico Fábio Carille fica ou sai? Amanhã será o dia D do treinador à frente do Vasco. Em caso de um resultado negativo ou de uma performance muito abaixo, é muito provável, diante de toda a pressão externa que vem sofrendo a diretoria do Vasco, que o treinador seja demitido. E claro, a gente vai observar isso de perto, direto da colina histórica.
Hoje, o técnico Fábio Carille preparou a equipe para enfrentar o Sport amanhã às 21 horas, tá? E, claro, deve vir com a mesma equipe que enfrentou ali o time titular do Puerto Cabello. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos na dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Tietê formando a dupla de volantes com Felipe Coutinho meia mais avançado. No ataque, Benjamin Garré, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Esse deve ser o Vasco, que deve enfrentar ali o Sport, a equipe do Sport no Campeonato Brasileiro em São Januário às 21 horas. O Vasco se encaminha nessa tarde para a noite de sexta-feira para o Hotel Hilton na Barra, onde se concentra para o jogo de amanhã. Lembrando que ingressos ainda estão disponíveis. É isso mesmo, a pouca procura por ingressos assusta a diretoria do Vasco, porque até então pouco mais de 7 mil ingressos foram comercializados. Ainda tem ingressos para a arquibancada Portão 9, para a arquibancada Portão 5, para as sociais, e a área VIP nem sequer abriu. Tá? Nem sequer abriu a área VIP. A procura está muito baixa por ingressos e muitos torcedores relatam problemas da diretoria do Vasco nessa parte administrativa que afastam o torcedor de São Januário, afastam o torcedor do estádio. Muitos falam também sobre esse acordo com o Flamengo, né? Sendo um acordo muito ruim. Os advogados que entraram com um pedido na justiça que foi acatado e venceram ali para o jogo contra o Flamengo ser em São Januário, fizeram uma nota, né, oficial falando, né, sobre esse caso, e isso pegou mal para a diretoria vascaína, que nem sequer brigou para que esse jogo contra o Flamengo seja realizado em São Januário. Movimentos esses que sim, atrapalham o torcedor vascaíno e afastam simplesmente a torcida cruzmaltina de São Januário. Já que internamente não se brigam pelo estádio, parece que essa temperatura vai para o lado externo do Caldeirão e a gente vê aí uma dificuldade nesse início de vendas, né? O preço também é um dos motivos que muitos torcedores relatam aqui pra gente. R$120 o preço da arquibancada, 180 as sociais. Como a área VIP ainda não abriu, o preço da área VIP gira em torno de 140 a 150. Então, muita gente aí sendo afastada, né? Segundo alguns relatos de alguns torcedores, e isso atrapalha nesse movimento de compra e venda de ingressos. Eu quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários, porque é um assunto muito importante. Bom, quadro médico atualizado do garoto Guilherme Estrela. Vamos falar sobre isso porque o atleta muito esperado pela torcida do Vasco, né? O Estrela que se lesionou lá no ano de 2024, a gente observa que até então o Guilherme Estrela está tendo algumas dificuldades aí para se recuperar. Apesar do volume na quantidade de trabalho, né, por conta da sua recuperação, o jogador apresentou um edema ósseo no joelho direito e já está fazendo a fisioterapia. O caso do Guilherme Estrela é tratado de forma individual, dia a dia, diante de uma evolução, observando o jogador durante esse período de recuperação. A torcida vascaína acredita muito no garoto, que é um bom jogador, né? Um meia muito clássico, raro no futebol brasileiro, que fez a diferença naquele jogo contra o São Paulo, né? Jogo que o Vasco goleou na Colina Histórica. E claro, Guilherme Estrela pode ser uma sombra de Felipe Coutinho, já que Dimitri Payet está se despedindo do Vasco, nenhum movimento de renovação contratual até então para o fim de contrato do francês no dia 5 de maio. Apenas 24 dias, né, daqui até lá, separam o adeus do Vasco e do Payet para esse momento de retorno, né, quem sabe, do Guilherme Estrela para substituir o francês no elenco cruzmaltino. Queria saber, obviamente, a sua opinião, falando sobre todos os assuntos dessa sexta-feira. Eu peço para você deixar o like para dar aquela moral. E lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besultesportes.com.br. O link eu deixo lá no Instagram, @Lineker_Vasco. Corre lá, não perca essa oportunidade. E eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações e você aí do outro lado será contemplado com todas elas. E você que tá aí, lembre-se, amanhã você estará em São Januário. Eu estarei chegando em São Januário para trazer para vocês todas as movimentações, notícias, informações direto do Caldeirão. Então, se eu estou aqui, você também estará em São Januário. Aqui você encontra
todas as informações e tudo direto da Colina Histórica. Fechou? Forte abraço, saudações vascaínas. Te aguardo no Caldeirão.